Olá pessoal, olá professores, né, coordenadores que talvez porventura estejam nos assistindo. Nós vamos iniciar hoje o nosso TPC de Ciências da Natureza e Matemática. A equipe que compõe Ciências da Natureza e Matemática aqui na diretoria é a Inês Chiarelli Dias, a PCNP de Matemática, o Juvenal Alves Pereira, que é o PCNP de Biologia, e eu, Paulo Rogério da Silva, o PCNP de Química. Então, nessa primeira semana de gravações, a gente vai fazer um vídeo, na verdade 2 vídeos de 45 minutos, com orientações gerais para a área. Então eu vou falar um pouco agora, depois o Juvenal também vai falar um pouco, e vai ter também um vídeo de 45 minutos aproximadamente, com a Inês dando algumas orientações. Então a gente vai falar coisas relacionadas à área como um todo. Na semana que vem, nós vamos fazer os ATPCs por disciplina. Então, na semana que vem, meu encontro será com os professores de Química, o Juvenal vai encontrar com os de Biologia e a Inês com os de Matemática, tá bom? Então, nós faremos os vídeos direcionados para as disciplinas. Então, qual que é a nossa conversa, a nossa intenção inicial hoje com esse ATPC? Nesse primeiro momento, é a gente conversar um pouco o que está sendo proposto no documento orientador sobre a nossa área, né? Conversar um pouquinho quais materiais a gente pode utilizar, né, verificar o que a gente pode propor de atividade para os nossos alunos. Então a gente vai dar uma analisada no documento orientador. Esse documento orientador é o nosso balizador para esse período que a gente está de teletrabalho. Então ele que nos dá as orientações de como proceder com relação às aulas, com relação ao registro, com relação às ATPCs, a quantidade de ATPC. Então é importante que você, professor, tenha conhecimento desse documento e que faça uma leitura bem apurada dele. Nele contém tudo que a gente precisa saber nesse momento, para a gente ver como que a gente vai direcionar o nosso trabalho. Então, o que a princípio nós pensamos, a equipe de Ciências da Natureza no primeiro momento, fazer uma explanação de alguns pontos importantes desse documento, tá? Então a gente vai pegar algumas coisas que esse documento orientador traz e depois a gente vai trazer algumas ideias e sugestões para vocês de locais onde vocês possam encontrar atividades para propor para os alunos de vocês, tá bom? Então, nesse primeiro momento, o que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês é aqui. Bom, teve o período de férias, antes do período de recesso, na realidade, né, dos professores e férias para os alunos. Todos vocês tiveram a incumbência de propor atividades, né, para que os alunos fizessem essas atividades de casa. Então, todos vocês, todos os professores, propuseram um rol de atividades. E nós tivemos os depoimentos dos coordenadores, recebemos muitos links das atividades que vocês prepararam, muitas atividades interessantes, muitas atividades muito bacanas que vocês propuseram, e foi muito interessante esse período. Bom, passado esse período de proposição de atividades para que os alunos fizessem em casa, foram retomadas as aulas. Então, né, o que a secretaria, né, fez nesse momento de retomada, né, as agora, né, em teletrabalho, pelo Centro de Mídias, ou pela TV Cultura, ou pelas atividades que vocês propõem para os seus alunos por vários canais. Tem escola que está propondo Classroom, tem escola que está fazendo Skype, tem escola que está fazendo por WhatsApp, enfim. Cada escola, cada professor se organizou à sua maneira para atender da melhor forma possível os alunos com relação às atividades. Então, nesse primeiro momento, o que a gente busca no documento orientador? Bom, retomadas as aulas, a Secretaria fez um levantamento de quais seriam as habilidades que eles chamam de prioritárias para serem trabalhadas nesse primeiro bimestre, já que ele não acabou. Houve uma pausa desse primeiro bimestre. Então, a Secretaria pontuou quais são as habilidades prioritárias para serem trabalhadas até o término deste bimestre. Considerando que critérios? Então, vamos ver quais critérios foram considerados. O primeiro critério que eles colocaram são as habilidades que são essenciais para o percurso da aprendizagem dos estudantes. Ou seja, habilidades que são consideradas extremamente essenciais, ou seja, elas são base para que o aluno avance nos próximos bimestres. Então, foram analisadas todas as situações, todas as habilidades previstas para o primeiro bimestre, até que ponto elas foram trabalhadas, e nesse sentido foram propostas algumas
que eles consideram como essenciais para que os alunos continuem avançando no percurso nos próximos bimestres. Outra possibilidade é habilidades que os alunos podem desenvolver a partir de atividades não presenciais, com maior autonomia. Ou seja, dentro do rol de habilidades previstas para o bimestre, a gente tem que ver quais destas habilidades os alunos conseguem desenvolver com uma maior autonomia, não tendo a presença física do professor o tempo todo para o desenvolvimento das atividades. Ou seja, a gente tem que pensar em que habilidades eu vou propor dentro das minhas atividades para que esse aluno em casa ele consiga fazer com autonomia essas habilidades sem ter uma dependência total do professor. Uma outra possibilidade que a gente tem que considerar o tempo disponível para o desenvolvimento das atividades, considerando o número de aula. Ou seja, você tem que verificar qual é o número de aulas que você teria com essa turma nesse período, ou dentro de uma semana, que vocês estão fazendo o plano semanal de aula, que é o que foi determinado pela própria secretaria, que fizesse o plano semanal. Então, dentro da semana, eu tenho 2 aulas de Química. Então, qual o tempo disponível que eu tenho que pensar que o aluno terá para desenvolver as minhas atividades? Dentro da minha semana, eu tenho 4 aulas de Matemática, ou 2 de Biologia, ou 2 de Ciências, 2 de Física. Então, eu vou verificar quantas aulas eu teria dentro dessa semana, considerando o componente curricular que eu estou dando para esses alunos. Uma outra é as habilidades presentes nos materiais de apoio. Tá? Então, eu tenho que verificar nos materiais o próprio currículo da secretaria, o currículo paulista para os anos finais, né, o currículo já posto para a gente há algum tempo para o ensino médio, os materiais do Aprender Sempre. Então, eu tenho que olhar todos esses materiais e quais são as habilidades que estão contempladas neles. As avaliações da aprendizagem em processo, então eu tenho que prestar atenção nessas habilidades que estão nos meus materiais de apoio. Então, isso é que é posto. Então, a gente precisa pensar nas habilidades para o término deste primeiro bimestre, levando em consideração esses 4 itens. Bom, partindo disso, o que é importante destacar é que a equipe de Ciência da Natureza, nós pensamos o seguinte, a gente quer ressaltar para vocês que vocês têm autonomia para progredir de acordo com o conhecimento dos alunos de vocês, adequando a realidade de cada escola, né, a cada contexto que vocês vivem, com cada sala de aula e levando em consideração a proposta pedagógica da escola. Ou seja, a secretaria elencou um rol de habilidades que ela acredita que sejam essenciais para o avanço nesse primeiro bimestre e para que os alunos consigam desenvolver nos próximos. Mas ninguém melhor do que vocês, professores, com a autonomia que vocês têm, de realmente olhar para aquelas habilidades e pensar, bom, essa habilidade, eu conhecendo os meus alunos, eu sei que eles ainda não desenvolveram, então eu preciso que eles ainda desenvolvam essa habilidade para que eles possam progredir nos estudos. Ou, não, essa habilidade eles ainda nem tiveram contato, então realmente eu vou priorizar essa habilidade. Ou eu posso olhar para aquele quadro de habilidades e pensar o seguinte, não, dessas habilidades propostas para estas séries e anos, os meus alunos já dominam, eles já conseguem, eu já propus rol de atividades para eles e eles já conseguiram desenvolver. Ou, quando eu estava ainda presencialmente na escola, eu já tinha trabalhado com eles essas habilidades. Então, a escola tem autonomia, o professor tem autonomia para adequar. Por isso que vocês preparam o plano de aula de vocês semanais, com os conteúdos previstos para a semana, de acordo com as aulas que vocês têm, e contemplando as habilidades que vocês precisam para aquela semana, tá bom? Outro ponto importante que a gente cabe destacar aqui é o tempo de realização das atividades. Assim, a gente conversa, não estamos fisicamente presentes com os coordenadores, com os diretores. A gente está aqui, por exemplo, hoje eu estou aqui na diretoria gravando o vídeo, a gente vem na diretoria num esquema de revezamento. Então, a gente acaba encontrando as pessoas, quando nós entregamos os materiais para a escola, que as pessoas vêm, a gente conhece muito professor, temos os professores nas redes sociais. Então, o que a gente percebe? Que está tendo um grande conflito no número de atividades que estão sendo enviadas para os alunos. Às vezes, os alunos reclamam, por um lado, que tem muita atividade que demanda um tempo muito grande, que eles não estão conseguindo fazer, enfim, alguns pais também colocando algumas situações nesse sentido.
Então, o que nós temos que pensar enquanto professores quando nós vamos propor ou quando nós vamos fazer o nosso planejamento para a semana das atividades que eu penso em enviar para os alunos, tá bom? Então, o tempo de realização é uma coisa muito importante. Eu preciso pensar que esse aluno, não tendo a presença física do professor e sendo uma habilidade que demandaria isso, é claro que ele vai demorar muito mais tempo para desenvolver aquele exercício que eu dei, ou a leitura daquele texto, ou qualquer atividade que seja proposta. Então, eu tenho que pensar muito bem nesse tempo. Uma outra questão é, por exemplo, a gente já recebeu registros de que existe na casa, a mãe tem 4 filhos, ou 3 que seja, os 3 com idades diferentes e em percursos diferentes na escola. E cada um deles tem um horário previsto das aulas do centro de mídias, cada um deles tem atividades propostas pela escola e eles não têm como fazer, porque às vezes na casa tem um celular e tem 3 filhos, às vezes não tem um computador, ou tem uma TV e os 3 filhos estão tendo que assistir às aulas no centro de mídias. Então, eu só estou colocando essas situações que é para a gente pensar um pouquinho nesse tempo de realização das atividades. Então, a gente pensar bem, olha, se é uma atividade que numa sala de aula comum eu demandaria 40 minutos, esse aluno comigo interagindo com os colegas, ele levaria 30 minutos, por exemplo, para fazer. É claro que em casa, com as outras atividades diárias, ele vai ter que ter um tempo maior para que faça essa atividade. Bom, isso a gente não pode generalizar, tem alunos que conseguem fazer até com um tempo menor. Mas o importante destacar aqui é que a gente preste atenção na quantidade de atividades que a gente está mandando para esses alunos e no tempo que a gente está disponibilizando para que cada um faça essa atividade. Porque às vezes a gente esquece mesmo. Eu sou professor de Química, estou pensando na minha disciplina, nas minhas 2 aulas semanais. Mas esse aluno tem aula de Química, Física, Matemática, Biologia, Ciências, enfim. Ele terá inúmeras atividades para fazer. Então é só um ponto de atenção mesmo, para a gente pensar um pouquinho nesse tempo de realização das atividades. Bom, um outro ponto que nós gostaríamos de conversar com vocês é, considerando que essas atividades não serão desenvolvidas presencialmente, né, as condições são menos propícias ao aprendizado e ao cenário desse distanciamento. Também eu tenho que pensar que recursos esse aluno tem à disposição dele para que ele desenvolva as atividades. Então eu tenho que pensar, será que essa atividade que eu estou propondo, o aluno vai ter recursos, sejam eles recursos, por exemplo, de internet para fazer uma pesquisa, sejam eles recursos materiais, um livro, uma consulta, enfim, o que eu estou propondo? Será que todos ou a maioria dos meus alunos teria acesso a esse tipo de atividade que eu estou propondo? Então é um ponto para a gente pensar. Então, dessa forma aqui que nós entendemos, como equipe de ciências da natureza, né, que devem ser elaborados roteiros de atividades que possam ser efetivamente realizados pelos estudantes. Então não adianta eu querer propor, estou imaginando, por exemplo, numa aula de Química, que o aluno faça 30, 40 exercícios sobre densidade, ou com concentração comum, ou qualquer outro conteúdo, com qualquer outra habilidade que seja, se aquilo não vai fazer tanto sentido. Se, por exemplo, dos 30 que eu propusesse, 10 muito bem elaborados, faria muito mais sentido, e esses alunos teriam condição de realmente, efetivamente, fazer a resolução destes problemas sem tanto a necessidade do professor ali, e que talvez ele desenvolvesse a habilidade desejada. Então, tudo isso, gente, que a gente está conversando, são sugestões, é uma conversa que a equipe de Ciências da Natureza está tendo com vocês, a partir do ponto do que nós temos recebendo de devolutiva. E de devolutiva não de uma escola específica ou de outra, de maneira geral. Então a gente está olhando para essas atividades porque eu entendo a ansiedade de nós, professores, né, que eu também sou professor. A gente quer o melhor da nossa disciplina, a gente quer que o aluno aprenda realmente, né? Os professores estão engajados nisso. Então, a gente, às vezes, com a situação que a gente propõe para o aluno, a gente está exigindo uma demanda muito grande dele num momento em que não é possível. Então, é só para a gente pensar com carinho nessas atividades que a gente está propondo, pensar que eles estão em casa, pensar que muitos deles não vão ter acesso a algumas coisas que nós gostaríamos que eles tivessem, tá? Então, pensar um pouquinho nisso, tá? Levar sempre em conta, né, para essas atividades, o nosso componente curricular,
as aulas, a quantidade de aulas que a gente tem, as habilidades previstas, enfim. É nesse sentido a nossa conversa aqui com vocês. Bom, pensando nisso, quais os materiais que são sugeridos no próprio documento orientador, né, para consulta e disponibilização do preparo da aula de vocês? Então, nesse momento, os professores estão tendo que criar inúmeras atividades, né? Então, por exemplo, para a semana X, eu vou trabalhar tais habilidades, e para o trabalho ser um trabalho efetivo com essas habilidades, eu necessito que os alunos, por exemplo, façam uma situação de aprendizagem que eu julgo importante. Então, eu vou propor isso para eles. Onde é que eu vou? Eu vou preparar essa situação de aprendizagem, eu vou buscar essa situação de aprendizagem, eu vou adequar essa situação de aprendizagem. Como é que eu vou fazer para que eu disponibilize isso para os meus alunos? Onde é que eu posso encontrar um referencial teórico, um suporte para que eu consiga desenvolver ou preparar melhor as minhas aulas? Então, o que a gente tem disponibilizado nos documentos, no documento orientador e entre outros que a gente vai mostrar para vocês. Então, tem a coleção dos cadernos da EJA. A gente não pode esquecer que na área de ciências da natureza, muitos professores dão aula à noite. E muitos professores dão aula para a educação de jovens e adultos, né? Então, eles já têm uma situação toda diferenciada de aprendizado. Agora, com essa situação da pandemia, isso precisa de uma atenção maior ainda. Que propostas eu vou fazer para estes alunos da minha educação de jovens e adultos? Então, o currículo paulista para os anos finais, o currículo já está pronto, já tem os materiais relacionados a ele. Então, os professores dos anos finais fazer o uso do currículo paulista, né, das situações propostas, né, por esse currículo. Dos cadernos São Paulo Faz Escola, o ensino médio, o currículo paulista não está pronto, está em desenvolvimento. Até semana passada, dia 8, nós estávamos com consulta pública. Espero que vocês tenham participado dessa consulta para dar a opinião de vocês, né, que se encerrou no dia 8. Então, o que está posto para nós do ensino médio? Nós, quando eu falo, eu me engajo no ensino médio porque eu sou de química e não posso dar aula de ciências. Que materiais que podem me auxiliar? Os cadernos de São Paulo Faz Escola, né? Então, eles têm muitas situações de aprendizagem bacanas, interessantes, que contemplam muitas habilidades que já estão prontas, que eu não vou precisar ficar alterando, mudando, desprendendo talvez de um tempo que eu não tenha para preparar outras atividades, sendo que ali tem uma boa situação posta. As plataformas digitais, que a gente vai falar um pouquinho com vocês, e depois mais específico nas áreas, nas disciplinas, quando a gente conversar realmente com os professores, eu com os professores de química, o Juvenal com os de biologia, assim por diante, a gente vai trabalhar alguns conceitos ou algumas plataformas digitais ou algumas possibilidades de uso de ferramentas, tá? Materiais didáticos, por exemplo, da coleção do Enseja, para os anos finais para ensino médio. Então, tem um material do MEC para isso, da EJA, Educação de Jovens e Adultos, tem o caderno do MEC e tem o caderno também do EJA Mundo do Trabalho do Estado de São Paulo. Então, a gente tem material com boas situações de aprendizagem, com habilidades muito bacanas contempladas que a gente pode colocar no nosso plano de aula e desenvolver e propor para os alunos naquela semana, tá bom? Então, onde eu posso encontrar os links para grande parte desses materiais? Então, olha, dentro do documento orientador, ele traz um quadro com bastante coisa que é importante a gente pensar. Então, ele traz plataformas digitais, por exemplo, uma lista de plataformas digitais disponibilizadas gratuitamente. Quando eu clico nesse link, ele me dá esse monte de plataformas para que eu possa consultar e ver que adequações eu faço ou como que eu planejo as minhas aulas utilizando essas plataformas. Recursos didáticos, ele traz todos os fascículos do Aprender Sempre. Então, se eu preciso pegar alguma coisa, eu não vou pegar, por exemplo, eu posso dar print de uma tela do fascículo, se eu quero usar, sei lá, um texto ou alguma coisa que seja de algum material, não precisa ficar digitando o tempo todo. Eu tenho lá esse material já posto para eu poder utilizar. Tem a orientação aos pais que está lá, enfim, protocolos, tem leituras, práticas de leituras durante o período de quarentena, sites da EFAP, onde eu posso encontrar formações e recursos que apoiem vocês durante esse período, e a coleção dos cadernos da EJA do MEC, tá bom? Então, esse da EJA do MEC, eu só coloquei um outro link aqui, ó, que eu fui buscar o de Ciências da Natureza para dar uma olhada, só para vocês terem uma ideia de como é a capinha dele, tá? Esse é o do MEC.
Eu andei folheando ele, dei uma olhadinha, ele tem muita coisa interessante que nos ajudam a preparar as nossas aulas. Por exemplo, em Química, eu andei olhando, uma das habilidades que estão lá como habilidades prioritárias, ela é contemplada aqui neste caderno da Enseja, com um texto, tem um texto muito bacana e que trata da produção e consumo, tá? Principalmente de alguns metais, e isso tem tudo a ver com química, tem tudo a ver com currículo de química. Então, dá para a gente pegar algumas boas situações, alguns textos muito interessantes, algumas tabelas e gráficos, e preparar as nossas aulas e as nossas situações de aprendizagem para esses alunos durante essas semanas até o término desse nosso primeiro bimestre. Bom, onde é que vocês vão consultar o documento orientador e onde é que vocês vão conseguir acesso a vários outros documentos que são importantes e que vocês devem consultar com certa periodicidade, porque são documentos bacanas que estão disponíveis em PDF que a gente pode fazer o uso deles. Então, o que eu coloquei aqui para vocês, né? O intranet, me desculpe quem já conhece, quem sabe já como entra, mas eu acho importante a gente retomar isso, porque eu acho que com o tempo essa consulta aos materiais dentro do intranet foi ficando perdida e a gente foi esquecendo desses materiais porque nós tínhamos esses materiais impressos à mão. Agora que não vem mais, principalmente do São Paulo Faz Escola, a gente precisa desses arquivos e onde a gente recorre para consegui-los. Então, a gente entra no intranet, então a gente, dentro desse site aqui, a gente cai nessa tela, tá? Que é bem-vindo espaço do servidor. Então, professor, você tem um e-mail cadastrado na Secretaria de Educação, que é o seu e-mail, o seu e-mail da rede, tá bom? Que é esse daqui, ó, que tem a extensão educaçãosp.gov.br ou professoreducação.sp.gov.br. Então, esse e-mail já é o e-mail que você costuma entrar nos espaços da Secretaria de Ensino. Então, é um e-mail oficial da Secretaria. Então, você digita seu e-mail, coloca a sua senha, ele abre a seguinte tela aqui para a gente, ó, espaço do servidor. Então, dentro desse espaço do servidor, onde é que eu vou ter acesso a estes materiais? Então, eu vou vir aqui em coordenadorias. Quando eu clicar em coordenadorias, o que vai me aparecer aqui? Vai me aparecer esse monte, seja RH, CISI, CITEM, COF, COPED, EFAP, enfim. O que eu vou fazer? Eu venho em coordenadorias, pego o COPED, venho para a esquerda, vou na biblioteca. Bom, quando eu clico ali, eu vou abrir a biblioteca, onde dentro dessa biblioteca tem uma grande quantidade, uma enorme quantidade de materiais disponibilizados pela Secretaria. Materiais de que tipo? Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ó. Já está colocado a AP do primeiro bimestre de 2020, a 26ª edição. Estão todos os cadernos lá para você fazer consulta. Atividades escolares não presenciais, materiais de apoio ao currículo volume 1 2020, avaliação diagnóstica de entrada. Você tem acesso a todas as outras avaliações de aprendizagem em processo dos outros anos. Então, você vai descendo por esses itens e quando você se interessar por algum deles, você clica neles. Por exemplo, AP 19ª edição, materiais docência na socioeducação, conselho de escola, documento orientador da EJA no sistema prisional. Aqui dentro vai ter o documento orientador da Secretaria, esse que eu falei para vocês, que é a nossa bíblia nesse momento de pandemia, é o nosso direcionador para o preparo das nossas aulas, então ele está aqui também. Então, caderno do gestor, aventuras do currículo mais, mediação em linguagem, cartazes, atividades do currículo mais, enfim. Tem inúmeras situações em que eu posso entrar e fazer a consulta desses materiais, né? Lá, educação de jovens e adultos, que traz o material da Secretaria, aquele EJA Mundo do Trabalho, que é um material maravilhoso, que não necessariamente tem que ser usado só para EJA, a gente pode usar para o regular também, tem situações de aprendizagem muito interessantes nesse material. E aqui, ó, todos os cadernos São Paulo Faz Escola, tanto do professor quanto do aluno, que é o que a gente utilizava, né? Os cadernos que nós utilizávamos, que eles ainda estão, todos os conteúdos, habilidades abordadas neles ainda estão valendo para o ensino médio, porque o currículo que a gente está colocando é o que foi pautado esses cadernos, tá bom? Tanto do aluno quanto do professor.
Então, por exemplo, quando a gente clica na educação de jovens e adultos, vem todos os cadernos, ó, ensino fundamental, médio do aluno e do professor. Então, quando eu abro ele, eu tenho um rol de situações de aprendizagem que eu posso utilizar com os meus alunos, que já estão prontas, é só olhar a habilidade que eu quero, ver se aquela situação de aprendizagem é adequada para o meu aluno, ver se o tempo proposto que eu quero dá para aquela semana. Pronto, está pronto o meu planejamento da aula semanal, é só eu colocar no meu plano e mandar a atividade para o aluno. Eu dou print da tela, ou eu tento salvar de alguma outra maneira, mas tem como eu fazer ou preparar a minha situação de aprendizagem para aquela semana que eu estou trabalhando, tá? Por exemplo, quando eu clico lá no São Paulo Faz Escola, eu tenho todos os cadernos do aluno e todos os cadernos do professor. Então, eu tenho acesso a todo aquele material, a todas aquelas situações de aprendizagem, a todos aqueles textos que nós já estávamos habituados a trabalhar com ele, tá? E nós tínhamos impresso, então a gente não dava tanta importância a eles aqui como consulta. Então, eles estão todos em PDF para que nós podemos fazer a consulta, tá bom? E aqui as atividades do Currículo Mais. Então tem um monte de atividades, tem matemática, tem série Enigmas que eu andei abrindo para dar uma olhada, é muito interessante. Tem as atividades de matemática, enfim. Vocês, professores, podem e devem abusar desse site do intranet e fazer download de todos esses materiais que vocês precisam. Isso ajuda muito, facilita a vida. Nesse momento, eu entendo que vocês estão sobrecarregados. Parece que a gente está trabalhando triplo, e está mesmo, né? A gente atende o WhatsApp, a gente atende reuniões por Microsoft Teams, a gente atende por Skype, tem professor que está atendendo de diversas maneiras seus alunos, atendendo a escola, muitos estão atendendo até pais. Então é um momento que a gente está sendo muito demandado e que por essa enorme demanda a gente fica com menos tempo ainda de preparar as nossas situações de aprendizagem. Então esses materiais nos dão esse suporte. Tá? São materiais criados pela secretaria, então tem a validação da secretaria, então eu posso utilizar esses materiais, tá? Então, pessoal, nesse sentido, é o que eu gostaria de conversar com vocês, era fazer a apresentação, pedir para que vocês agora, nos próximos 10 minutos, vai ter a continuidade, tá? Nós vamos continuar, vai ter o Juvenal ainda falando, vai ter a Inês, mas que vocês reservassem 10 minutos dessa TPC de hoje, para que vocês pudessem fazer a consulta desses materiais, tá? Para vocês já irem pensando em como vocês podem utilizar. Então, na semana que vem, a gente já vai fazer por disciplina, então eu vou trabalhar com vocês, meus colegas professores de Química, que há muito tempo eu não os vejo, né? Há muito tempo a gente não tem orientação, o Simpec ano passado não teve, então nós vamos aqui, é um momento de nos encontrarmos, então a gente vai discutir, eu vou trabalhar com vocês as habilidades propostas pela secretaria, que eles acham que eles acreditam que são estruturantes e prioritárias para esse momento. Vamos pensar em situações de aprendizagem, vamos pensar em modelos de pauta, vamos pensar em insights, vamos pensar em atividades para que vocês proponham para esses alunos. Então, a nossa conversa na semana que vem será essa. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês é que nesse vídeo que vocês estão vendo que está gravado, por ser gravado, nós não temos como ter uma interação imediata. Então, qual vai ser nosso canal de comunicação? O PowerPoint que nós estamos usando vai estar, tá? O Gilson vai deixar aqui na descrição, ele vai colocar nesse momento que eu estou falando uma descrição no vídeo, que aí vai criar o link para que vocês tenham acesso a esse material, a esse PowerPoint da nossa orientação aqui. E vai ter também um link para vocês, que ele também vai colocar, deixar disponibilizado aqui em cima do vídeo e embaixo também, no canal do YouTube aqui da Diretoria de Ensino do Núcleo Pedagógico, um canal de comunicação para que vocês enviem suas perguntas para a gente. É muito importante que vocês nos enviem perguntas, tá? Sugestões, então, por exemplo, Paulo, já que semana que vem vai ser de Química, eu gostaria que você falasse sobre tal assunto, ou a nossa demanda é essa, nós gostaríamos que você trabalhasse tais e tais coisas em ATPC, então, por favor, interajam conosco, coloquem suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas e principalmente sugestões para as próximas ATPCs, tá bom? Vai ter o link lá, vocês podem identificar. Identifiquem a pergunta para quem que é para o Paulo de Química, ou é para o Juvenal de Biologia, ou é para a Inês de Matemática, que a gente vai fazer o seguinte, todas as questões que tiverem uma pertinência muito grande, que tiverem uma abrangência muito grande, que a gente acredita que aquela resposta seria algo que as escolas gostariam, em sua maioria, de saber, na próxima TPC a gente responde isso para vocês, tá bom? Mas as questões que não forem, que
forem mais pontuais e que a gente tenha que responder, não necessite dessa devolutiva para todo mundo, a gente já vai responder no e-mail que vocês mandarem a pergunta para a gente, tá? Então, a TPC de vocês, a gente está gravando hoje aqui terça, a TPC será na quinta. Então, na quinta, nós estaremos de plantão com o nosso e-mail aberto, lendo as questões de vocês e já respondendo na medida do possível. Então, é muito importante que vocês interajam, tá bom? Então, da minha parte, para essa semana era isso. Vocês vão ficar com o Juvenal e Cainês, que eles trarão outras orientações, tá bom? Espero encontrá-los em breve fisicamente, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Juvenal, PCNP de Biologia, atendendo às ciências. Primeiro, vamos explicar o porquê do bom dia, boa tarde e boa noite. Como foi a orientação para as escolas. Nossa TPC está gravada, tá? Vai ser disponibilizada no nosso canal do Núcleo Pedagógico, no YouTube. Devido a acúmulos, alguns professores não conseguem acompanhar no tempo em que está destinado a ela no período da manhã, então ela está disponível para que você possa fazer esse acompanhamento no período da tarde, no período da noite, quando for conveniente, dentro do seu horário de trabalho. Tudo bem? O Paulinho falou muito bem sobre as questões gerais da ciência da natureza. Ele pediu para que eu acalmasse vocês, tá? Então acalmem, vamos respirar fundo. As nossas orientações muitas vezes parecem muito travadas, mas é que a gente fica travado mesmo na frente de uma câmera. Então o que nós estamos aprendendo junto. Vocês aí na escola, nós aqui na diretoria de ensino, a secretaria também. A gente vai acertando aos poucos, a gente pega o jeito, E falar nisso, quero dar os parabéns a todos, os professores, os coordenadores, os diretores, que a gente acompanha a evolução do contato de vocês pelas redes sociais com os alunos. A gente acompanha o contato de vocês com aqueles que não têm acesso a redes sociais. E vocês estão de parabéns, estão evoluindo muito bem nessa tentativa de chegar até o aluno com o conhecimento. Apesar de toda a nossa dificuldade, nós estamos conseguindo, aos poucos, cada vez mais. Então, nossa evolução é digna dos parabéns, tá? A todos, e vamos seguindo na nossa aprendizagem também, Eu queria deixar como orientação geral, para que, como foi dito em outras orientações via secretaria, que a gente possa não só trabalhar dentro da nossa disciplina, dentro do nosso conteúdo, dentro das nossas habilidades, que a gente possa também trabalhar atividades transdisciplinares, trabalhar com um colega que tem dificuldade com as redes sociais, com um colega que tenha dificuldade de falar com a câmera, de interagir com o equipamento. Então, se a gente conseguir montar atividades transdisciplinares que abordem essas disciplinas, as habilidades, as habilidades estruturantes, as habilidades do currículo, as habilidades da matriz curricular, e fazer essas atividades em conjunto, trazer aquele professor que tenha dificuldade com a comunicação virtual para ser inserido nesse meio. Então, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade em falar com a câmera, estou acostumado a falar direto com as pessoas. Eu fui aos poucos, fui trazendo, agora não tem jeito, a gente tem que estar aqui. Mas, por exemplo, a gente traz um colega que tem uma maior dificuldade em uma atividade conjunta para as disciplinas na mesma série, em várias séries, e o colega que tem mais facilidade, que toma a frente e vai tirando esse medo,
esse bloqueio que o colega tem, inserindo ele no trabalho digital também, né? Essa atividade você vai trabalhar com o aluno e vai trabalhar com o colega. Então você está trazendo também o colega, incluindo o colega nesse meio digital que a gente está trabalhando agora, a gente está aprendendo a trabalhar agora, certo? Tem colegas que desde antes desse problema do distanciamento social já tinha essa facilidade com os meios de comunicação virtual, e hoje estão levando muito mais tranquilo esse processo de interação com os alunos pelas redes sociais. Outros não tinham essa facilidade, ou não tinham como realizar esse meio, não tinha o conhecimento para realizar esse contato virtual. E aos poucos, timidamente, eles estão começando, e eu peço ajuda a vocês que têm essa facilidade, traga o colega, convida ele a fazer essas atividades junto e vai inteirando, vai colocando esse colega cada vez mais no meio digital. Tudo bem? Minha cola, deixa eu olhar minha cola aqui. Dentro dos nossos conteúdos, dentro do currículo, dentro das habilidades, nós temos um vasto material dentro da ciência da biologia para trabalhar química, física e matemática também. Tudo que está acontecendo, a dinâmica mundial, as notícias com poluição, questão de diminuição de poluição, cadeia alimentar, teia alimentar, dinâmica populacional, todas questões dentro da nossa área de trabalho que estão aí pipocando na mídia, pipocando nas notícias, cheio de artigos nessa área para que a gente possa explorar e muitas vezes trazer as dúvidas dos alunos e transformar essa dúvida do aluno num link para o conteúdo, né? Transformar o cotidiano que eles estão vivendo para o trabalho do nosso conteúdo, o desenvolvimento dessas habilidades. Muito mais tranquilo para que a gente consiga trabalhar gráficos, tabelas, histórias, né? A história da expansão humana, a dinâmica populacional no nosso planeta, a interação com o meio ambiente, o que é o vírus, como é o sistema imunológico. Então nós temos uma série de questões que estão aí para que a gente consiga trabalhar dentro da nossa área, que está muito favorecida agora nesse período, com as atividades cotidianas, né? Com o que aparece já no dia a dia para eles. Tá? Vou passar algumas orientações quanto ao nosso canal no YouTube, né? Que vai ser linkado esse vídeo. Então hoje, na gravação de hoje, nós temos aqui no nosso canal do Núcleo Pedagógico, nós já temos 5 vídeos que subiram para o canal. Hoje a gravação está na terça-feira, nossa TPC vai ser exibido na quinta-feira. Então aqui hoje já foi exibido a TPC de Ciências Humanas e vieram algumas orientações para que nós possamos dinamizar esse trabalho, né? A TPC está disponível para qualquer horário que você, dentro do seu horário de trabalho, que você possa realizar essa TPC. Eu vou abrir o de Ciências Humanas para que a gente possa, primeira coisa, né? Vamos inscrever no canal. Abrir o canal, inscreva, facilita para que a gente consiga receber as notificações. Tirando que eu abri errado, mas tudo bem. Ok, flechar playlist. A gente abre aqui a TPC. Eu vou pausar a TPC. Vocês vão assistir por aqui.
Abriu, assistiu a orientação, anotem as dúvidas, anotem os questionamentos, sugestões e na descrição você tem aqui, ó, mostrar mais. Eu já vou abrir o mostrar mais. Você tem aqui o link para que você poste as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas sugestões e o link do arquivo que você tem os PDFs, você tem arquivos, links que a gente for disponibilizar para vocês, estarão aqui no Drive nesse link. Tudo bem? Eu vou abrir aqui o da interação, tá? A interação, você vai abrir essa tela para vocês. Essa tela vai estar aberta. Todos os itens são obrigatórios, então a gente pede que vocês coloquem o nome, a unidade escolar. A unidade escolar, você já tem a lista de todas as nossas unidades escolares. Seleciona a unidade escolar que você tem a sede, ou a unidade que você quer a orientação, caso tenha mais de uma unidade. A disciplina que leciona, tá? Você escolhe a disciplina que você quer fazer a pergunta, ou que você tem maior quantidade de aula. O seu e-mail, para que a gente possa retornar as dúvidas, retornar a interação com vocês. E aqui a lista dos nomes dos PCNPs que estão no núcleo pedagógico. Tudo bem? Vamos supor que a dúvida, ou a orientação, ou a sugestão seja para mim. Então você seleciona o meu nome, vai ficar mais fácil para que eu localize essas questões. Essas questões vão ser direcionadas para mim. E aqui você coloca a interação. Se é uma sugestão, descreva a sua sugestão. Se é uma dúvida, coloque a dúvida, tente esclarecer o máximo possível para que a gente possa retornar com o que você precisa, né? Para que sane a sua dúvida mesmo. Então, descreva a sua interação, sua dúvida, sua sugestão, né? O Paulinho disse, a Inês também falou, e eu reforço: façam as sugestões dos temas que vocês querem para as próximas ATPCs, porque a nossa intenção é atingir e sanar as dúvidas de vocês. Tudo bem? Até os coordenadores podem entrar e sugiro até que os coordenadores façam essa interação e nos direcione para que a gente possa preparar da melhor maneira possível os próximos ATPCs, que serão, o próximo é certeza que já vai ser por disciplina. Alguma dúvida quanto ao preenchimento, coloca na interação aqui, que a gente vai tentar responder. E voltando na aba anterior, né, do vídeo, quando você clica aqui no arquivo, eu vou abrir aqui o arquivo das Ciências Humanas, você tem o PPT e os materiais que foram usados para a elaboração da TPC, para a gravação. Tá? Então vocês têm disponível tanto o material quanto o vídeo, e com a possibilidade de interação conosco. Tudo bem? Estou à disposição. Entre, faça a interação, a gente passa o contato se for necessário, liga, conversa com a gente no núcleo pedagógico. A próxima orientação vai ser por área, mais uma vez falando. Espero poder atender as necessidades de vocês, né, da melhor maneira possível. Nós do núcleo pedagógico como um todo estamos aprendendo como vocês a ter essa interação virtual. E quero agradecer a todos, agradecer aos meus colegas, agradecer ao Gilson da Tecnologia, que está editando os vídeos, está gravando os vídeos aqui com a gente, e agradecer a vocês
né, pelo tempo, pela paciência, e interajam com a gente aí. Mais uma vez, vamos ter calma, né? A gente tem uma diretriz, a gente tem um monte de documentos a preencher, a gente tem um monte de solicitações a fazer, mas nós estamos aprendendo, né? Então, primeiro vamos acalmar, respirar fundo, que é tudo novo, mas nós estamos aprendendo, tá certo? Muito obrigado a todos, até a próxima, tchau!